A verdadeira sabedoria. Tiago, capítulo 3, verso 13, fala assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Verso 15. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Olá, meu irmão, a graça e a paz. Bom dia para você. Hoje, 6 de janeiro de 2024, estamos aqui no nosso encontro, no nosso devocional diário com gotas de sabedoria. Estamos meditando aqui desde o dia 1º de janeiro desse ano, consagrando a Deus o nosso tempo, buscando do alto a sabedoria verdadeira, aquela que edifica, que nos torna mais relevantes, mais sábios, mais prudentes. E nós estamos aqui hoje no capítulo 6 de Provérbios para compartilhar com você uma porção da parte de Deus, da sua sabedoria. Queridos, é importante você valorizar esse tempo. É importante você entender que você, para se tornar um homem, uma mulher sábios, tem que dedicar a meditação da palavra do Senhor. E tem um texto muito maravilhoso no capítulo 1 de Provérbios, no verso 3, se eu não me engano. Queridos, fala assim, que até os moços, aqueles que não têm experiência, podem se tornar mais sábios, podem se tornar sábios, porque a sabedoria que vem de Deus, do alto, essa é capaz de mesmo aqueles que não têm vivência se tornarem sábios. Eu quero então compartilhar com você aqui alguns versículos que eu destaco aqui, amado irmão, minha amada irmã, em Provérbios. Incentive, meu amado querido irmão, incentiva a sua família, incentiva seus filhos. Se você quer ter filhos sábios, né, que suas filhas sejam sábias, eles precisam buscar na palavra do Senhor. O homem, ele pode ser muito inteligente. Ele pode estar cercado das mais brilhantes mentes deste século. Mas se ele não buscar em Deus, na palavra do Senhor, a sabedoria que vem do alto, ele só vai ser mais um homem ou uma mulher inteligente, mas insensato e imprudente, porque ele não buscou a sabedoria verdadeira, a que vem de Deus. E nos versos aqui do capítulo 6 de Provérbios, eu destaco aqui o primeiro versículo, diz assim: filho, você é fiador de alguém? Faz um questionamento. Você é fiador de alguém? Verso 2, deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. E fala assim, não dê sono aos teus olhos, não descanse, até que você consiga sair dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Sabe, queridos, esse texto aqui de Provérbios, ele nos orienta, nos dá dica de que nós não devemos nos tornar fiador de ninguém. É bíblico que você não seja fiador de ninguém. Ser fiador é uma armadilha, conforme está escrito em Provérbios. Se você tiver que abençoar alguém, que você dê para ele, que você oferte na vida dele, mas não seja fiador. Porque você, fazendo assim, se tornar fiador, você está preso como um laço. Preso como uma presa no laço. Está numa armadilha. Então, Provérbios orienta,
depressa, não dê descanso aos seus olhos, vai até, se humilhe, vai até aquele a quem você fiou e peça para ele. Até se for necessário, humilhe para que você fique livre dessa obrigação. Verso 6 fala, a partir do verso 6 e verso 11, fala de pessoas que não gostam de trabalho. A verdade é essa, resumindo, pessoas que não se dão ao trabalho, que não quer trabalhar. Fala assim, olha, preguiçoso, aprendam a lição com as formigas. Ou em outras versões, e a propósito, eu estou aqui lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ao meio da Revista Atualizada fala assim, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. No verso 7, elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Até quando você vai viver esperando, o tempo passar? E diz assim o verso 10, então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Eita, o autor de Provérbios está nos orientando aqui de que há momentos que vai chegar, que vai requerer de nós o fruto do nosso trabalho, a provisão do trabalho. E para aqueles que não gostam de trabalhar, que a Bíblia chama de preguiçoso, é que a necessidade, a escassez vai chegar como um ladrão de repente. E aí, como vai ser? Você que não gosta de trabalhar, você que é identificado como um preguiçoso, como vai ser o dia que chegar esse tempo? A escassez bater na sua porta, como você vai se livrar dessa dificuldade? Fica aqui a reflexão, queridos. Novamente aqui o autor de Provérbios fala conosco o verso 12, sobre o homem perverso, sem valor, o que fala mentira, Diz assim o verso 12, os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. A Bíblia fala que é uma lei, a lei da semeadura. A gente aprende com a palavra do Senhor. Aquilo que a gente planta é tão certo a colheita proporcional a essa semente. Então, querido, que você possa se inspirar nessa palavra. Procure fazer o bem às pessoas em vez do mal. Porque na medida que você planta, nessa mesma medida você vai colher. Se você colher vento, você vai colher tempestade. Se você plantar caridade, você vai colher graça e misericórdia, justiça sem fim. Encerrando aqui, queridos, o capítulo, ou melhor, destacando aqui o verso 16. O verso 16 e 19 fala assim, olha, existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Percebe que essas características aqui é do homem perverso, do mal, do agente das trevas e não do Filho de Deus? Pessoas que detestam, pessoas que na verdade elas representam, elas refletem, querido, tudo de ruim que uma pessoa pode ter. Orgulhosa, mentirosa, maliciosa, não é mesmo? Maquinam mal, perversas, gostam de fazer, têm prazer em fazer o mal. Pessoas que professam a falsidade, a mentira, que provoca briga, ira entre amigos. Se atente para isso. Há um tempo que vai chegar e você vai colher tudo isso que você tem plantado. Queridos, e novamente, o autor de Hebreus, ele
ele fala novamente, né, os perigos do adultério. Normalmente fala sobre a mulher sensual, o perigo de se entregar a um jugo ilícito ou proibido. Diz assim o verso 21 até 23: guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Sabe de que está falando? Do conselho da mãe. O conselho da mãe no verso 20 fala isso: ó, filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou, para se afastar e se livrar, né, de todo o mal que há. Guarde sempre, verso 21, guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão. Quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver. E eu quero já encerrar essa meditação reafirmando sobre o conselho de Provérbios contra o adultério, né? Fala assim, olha aqui que interessante. Cadê? Deixa eu localizar aqui. Fala assim, olha, quem rouba comida para matar, a fome não é desprezado. Ou seja, não é ignorado esse roubo. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limite. É terrível isso. Isso é terrível. Tem um comentário aqui que eu coloco, né, ou melhor, que eu destaco, né? É como brincar com fogo. A pessoa não escapa sem se queimar. Esses versículos fazem um jogo de palavras aqui pelo fato de que no hebraico, fogo e mulher são palavras muito semelhantes. Em terceiro lugar, ter um caso extraconjugal é como roubar. Tomar algo que pertence a outra pessoa porque você está com fome. No caso de furto comum, você paga com o castigo. Muito mais então no caso de roubar a esposa de alguém. Essa perspectiva do casamento como propriedade é tomada por certa aqui. Porque ela era assim que as pessoas pensavam nessa questão. A cultura judaica, eles tratavam, né, o casamento como uma propriedade. E é por isso que a gente vê essa comparação aqui do autor de Hebreus com o furto e aquela pessoa e o adultério, o homem traído. É tomada por certa aqui, porque era assim que as pessoas pensavam nessa questão, embora a força da reação do marido talvez signifique que o sentimento do adultério inclua mais do que interferências com sua propriedade. É a honra do homem, né? Vai além de simplesmente defender uma propriedade, é a própria honra. Enfim, o autor aqui está trazendo as consequências daqueles que se aventuram nessa vida de roubar o cônjuge do outro. Verso 35, encerrando, ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva ou com a sua ira. Então é isso, amado irmão. Medite nesse texto sagrado maravilhoso que edifica a nossa vida. Tá? Vou ficando por aqui, querido irmão. Tá? Desejo para você um dia abençoado, cheio da presença do Senhor e edificante. Amanhã estarei de volta com mais gotas de sabedoria. Fica na paz do Senhor e até amanhã. Tchau.